Olá, olá, olá. Boa noite, boa tarde. Deixa eu ajeitar aqui a tela do computador que estava aparecendo diferente para mim. Tudo bom com vocês? Espero que estejam bem. Bom, vamos dar continuidade às nossas aulas de sociologia. A temática hoje é Taylorismo e Fordismo. Lembrando que na aula passada nós tratamos do tema Revolução Industrial, primeira e segunda Revolução Industrial. Beleza? Vou abrir a minha apresentação em PowerPoint para vocês acompanharem. Beleza? Vamos lá. Então, podemos dizer que a segunda Revolução Industrial pode ter começado com Taylor, com uma reformulação nos processos produtivos da indústria. Vou aumentar a nossa tela para ficar mais confortável de vocês enxergarem. Então, Taylor foi uma figura muito importante nessa nova formulação dos processos produtivos. Ele nasceu nos Estados Unidos e ele era advogado, contudo, sua carreira não andava muito bem e foi para Midvale Steel Company, uma loja de venda de máquinas. E lá ele ocupou desde funções do chão de fábrica até se formar engenheiro mecânico e ocupou o cargo de engenheiro-chefe. Sua principal obra foram os princípios da administração científica. O que aconteceu? O Taylor, essa figura aí que vocês estão vendo, lembra muito, se vocês pararem para utilizar a imaginação sociológica, lembra muito, ou nos remete, melhor dizendo, o que Max Weber, sociólogo alemão, escreveu em A Ética Protestante. Ele tem uma imagem que preenche os requisitos de um homem organizado, limpo, claro, objetivo, lembrando muito a Ética Protestante, o espírito do capitalismo. Enfim, Taylor, ele trabalhava nessa fábrica, ele é considerado pai da administração por propor utilização de métodos científicos na administração de empresas. O seu foco foi na eficiência e eficácia operacional da administração comercial industrial. Como ele desenvolveu essa obra e esse pensamento teórico e que pôde ser aplicado não apenas na indústria, nas fábricas, mas de certo modo, pode ser aplicado em todos os empreendimentos capitalistas. Ele trabalha com uma metodologia. Enfim, ele observava os trabalhadores na fábrica e via que os trabalhadores tinham determinados movimentos e que cada movimento tinha uma certa técnica ao ser executado. Então, se a gente for pensar um trabalhador de uma fábrica têxtil, ele tinha sempre que fazer o movimento de puxar o fio, limpar o fio para fazer o tecido. Se a gente for passar numa indústria de máquinas, você tem um certo movimento de apertar parafusos e engrenagens, e isso tem um movimento. O trabalhador vai fazer o menor esforço possível
e de uma maneira mais confortável possível para executar a sua função, executar esse movimento físico. E a partir daí, ele começa a visualizar esses movimentos e tentar entender o cronômetro. Quantas vezes um trabalhador seria capaz de repetir esses movimentos ao longo de sua jornada de trabalho? E ele começa a elaborar essa tese. Além disso, ele começa a pensar a seguinte coisa: existe uma certa hierarquia dentro da fábrica, podendo ser formal ou não formal, ou seja, normativa ou não normativa. Em que sentido? Pode existir ou não a função do gerente, do supervisor, do fiscalizador. Existindo, de alguma maneira, vamos tentar pegar esse trabalhador e fazê-lo seguir as normas padronizadas, ou seja, vamos padronizar o movimento segundo esse movimento do trabalhador e adequá-lo a um certo tempo. Caso não tenha essa norma dentro da fábrica, podemos estabelecê-la, ou seja, podemos criar a função de alguém que gerencia, que fiscaliza. Essa hierarquia, muitas das vezes, funcionava da seguinte forma: um trabalhador mais velho ensinava esses movimentos, ensinava as funções desses trabalhadores em cada etapa da produção. Muitas das vezes, esse trabalhador, deixa eu voltar aqui, pulou, esse trabalhador, ele pode passar esse movimento, essa técnica corporal, junto com o tempo, de uma maneira a evitar que este trabalhador produza mais do que determinados outros trabalhadores. Ou seja, os trabalhadores tinham uma padronização. Vamos evitar ser explorados. Vamos evitar chegar à exaustão física. Vamos, de alguma forma, evitar a exploração do nosso trabalho, expresso na mais-valia, consequentemente nos lucros dos donos das fábricas. Taylor, muito espertamente, com um olhar muito atento, percebeu, se ligou nesse movimento não físico dos trabalhadores e começa a estabelecer esses processos, essas etapas pequenas do processo produtivo para evitar essas falhas, essas manhas dos trabalhadores, ou como na atualidade se chama preguiça do trabalhador. Ora, será realmente preguiça ou, de alguma maneira, é uma estratégia do trabalhador de sobrevivência? Fica aí a provocação ao pensamento. E aí ele vai cronometrar esses movimentos desses operários, descobrindo como se executa a tarefa, quanto tempo leva para referir a tarefa ficar pronta e, mais espertamente, criar bônus, ou seja, dar um cascalho, um dinheirinho a mais a esses trabalhadores que executassem essa tarefa mais vezes, levando uma maior produtividade ao processo produtivo, levando uma maior quantidade de produtos, mercadorias produzidas ao longo do processo. Isso, de alguma maneira, racha, cria uma cisão, uma separação dos trabalhadores, mas veremos isso à frente.
Com essa ideia de cientificizar, tornar científico o processo produtivo, Taylor tinha o seguinte objetivo, né? Queria vislumbrar os seguintes resultados: aumento da produtividade, intensificação da divisão do trabalho, diminuição do poder dos trabalhadores nas empresas, no interior das empresas, e aplicação do método em qualquer setor econômico possível, podendo ser no setor industrial, construção civil, escritórios, escolas e afins. Ora bolas, talvez vocês estejam se perguntando como algo que foi observado, elaborado, pensado para uma fábrica de produção de máquinas pode ser aplicado no escritório ou numa escola. Fácil. É só adaptar as etapas do processo produtivo. Como? Numa escola, você vai dividir por disciplinas. Nas disciplinas, você vai estabelecer conteúdos a serem abordados. Como avaliar isso? Como saber que isso está sendo cumprido? Através de provas, testes, arguições, dissertações dos alunos? Como então fazer isso no escritório? Por exemplo, relatórios. Você vai criar funções, vai pegar todo o processo produtivo, vai dividir em etapas. Cada etapa vai estar correspondente a uma função dentro do processo produtivo. Esta função pode e geralmente está ligada a uma determinada profissão. Por exemplo, como selecionar funcionários e as suas competências para determinados setores. Você cria um setor de marketing para vender produtos. Então, tem-se uma faculdade de marketing, tem-se o RH, recursos humanos, que vai selecionar pessoas dessas determinadas áreas e vai criar competências e habilidades específicas para desenvolver o desejo de outras pessoas para adquirir os seus produtos. Por exemplo, um iPhone, um tênis, um carro, que produto que seja. A propaganda e o marketing vão trabalhar com a psique humana, que de alguma forma está presente no que a gente chama de inconsciente coletivo, pensado lá atrás, no meio do século XIX, por Durkheim, por exemplo. Entre outros exemplos, podemos utilizar como estabelecer relatórios para saber se os funcionários estão entendendo sua função e estão exercendo sua função. Ou seja, criamos métodos, por exemplo, itemizados do que queremos trabalhar. E aí temos funções de linguística, neurolinguística, que estão dentro do português, dentro da língua portuguesa. Ou seja, vamos trabalhar com outras línguas, processo neurolinguística, para entender e saber se as pessoas estão entendendo de fato suas funções. Beleza? Esses métodos seriam a seguinte coisa, as suas etapas, digamos assim. Cada setor, independente de qual seja, tem que seguir certo caminho, uma trajetória para alcançar esse método científico pensado por Taylor. Então, nós temos a racionalização da produção, os métodos científicos para alcançá-la, otimização de tarefas e movimentos, divisão de tarefas, treinamentos, lembrando aqui como exemplo o recursos humanos, o setor de recursos humanos dentro de uma empresa responsável por isso, supervisão do trabalho. Por isso nós temos analistas, gerentes, diretores, etc. Hierarquização da produção. Então, isso está atrelado à supervisão. Cronometragem das tarefas. Se um chefe pede um relatório ou
uma forma de compreensão de como estabelecer certos processos dentro de uma empresa, ele nos dará prazos. Na escola, nós temos os bimestres, e os bimestres são divididos em conteúdos. E aí nós teremos uma prova para fazer essa avaliação. Teremos estagiários e monitores, professores substitutos, entre outras coisas. Nós temos uma jornada de trabalho controlada. Entrada, saída, almoço, tudo isso. Ora bolas, professora, vocês irão dizer para mim. Mas isso já existia lá no início da Revolução Industrial. Bom, aqui a coisa se aprofunda e se desenvolve de uma forma mais racional, mais pensada, mais separada por etapazinhas. Ok? Bom, dando prosseguimento e, de alguma forma, aprofundando isso, temos o Ford, fundador da Ford Motor Company. Suas principais obras aí, Minha Filosofia de Indústria, Minha Vida e Minha Obra. Ele foi o primeiro empresário a aplicar a montagem em série. Você tem aquela esteira que foi inicialmente pensada por Taylor, e essa montagem em série significa funções muito específicas de trabalhadores e trabalho em larga escala. Você não vai produzir antes a manufatura, produzir em pequena escala, depois você produz uma escala maior, e o Ford ele inaugura uma coisa é algo impressionante para a sua época, é uma escala absurda. A ideia seria abastecer o mercado de sua cidade, de seu estado, de seu país e exportar, ir para além das fronteiras de seu país. Beleza. Então, os países desenvolvidos vão adotar, em sua grande maioria, esse método produtivo na indústria, que foi de suma importância na consolidação do capitalismo norte-americano no século XX. Essa produção em escala global, para o globo redondo terrestre inteiro, redondo, tá? Ele, então, pensa num produto muito fácil de produzir, baixo custo, que é o modelo Ford T. Fácil de produzir, fácil a manutenção e cria um sistema de crédito, ou seja, ele alia a sua indústria aos bancos. Então, criando linhas de crédito para que todos os trabalhadores, principalmente de sua própria indústria, pudessem comprar esse carro, esse automóvel. Não era barato, mas para a época era barato. E desconfigurou. Só um minuto. Enfim, nós temos esse primeiro empresário produzindo em larga escala, no sentido de escala global. A posição fixa do trabalhador, especializações e funções, produção em massa, mais consumo em massa, com a criação de condições de crédito. Você tem uma elevação de salários, você tem uma bonificação para a produtividade, uma redução de custos na produção. E a gente pode pensar nos desdobramentos sociais dessas duas formas, esses dois processos produtivos inaugurados. Você tem um aumento da exploração da classe trabalhadora com a mais-valia. Então, você aumenta da mais-valia, aumento da alienação do trabalhador, cada um fazendo um pedacinho menor ainda, não sabendo o que vai produzir, um aumento das desigualdades entre as classes sociais, entre os ricos e os pobres, e aumenta intraclasse, entre os trabalhadores. Você cria funções de gerente, supervisor, fiscal, que muitas das vezes não se identificam com o trabalhador de chão de fábrica, achando que pertenciam à classe dona de meio de produção, aos burgueses, aos ricos, quando, na verdade, eles eram classe trabalhadora. Aumento da identificação, da não identificação da classe consigo, cisão da classe trabalhadora, intensificação do processo de automatização da indústria, você tem uma maior exigência na escolaridade do trabalhador e aumento
da individualidade na sociedade. Por quê? Se cada função exige uma escolaridade específica, cada um vai resolver a sua escolaridade por si próprio e não de forma coletiva. E aí, eu gostaria de fazer uma provocação a vocês. Escrevam nos comentários, pode ser nos comentários do Facebook, quais seriam os desdobramentos dessa intensificação da tecnologia, da mecanização nos processos produtivos. No nosso caso, ou seja, na atualidade, podemos pensar na inteligência artificial, nos computadores, nos processos mais automatizados, no sentido de computadores ou processos inteligentes de produção. Escrevam o que vocês consideram como a intensificação desses processos na sociedade atual. Enfim, espero ter contribuído para vocês. Eu deixo um exercício para vocês exercitarem, pensarem. O gabarito está ao final. Um grande abraço e até semana que vem.